Shalom, shalom pessoal, graça e paz. Eu quero deixar uma palavra aqui rápida sobre um entendimento, uma compreensão sobre a festa de Hanukkah, que inicia-se ao pôr do sol de hoje, dia 25. E ela é uma festa que tem duração de 8 dias, uma festa judaica, mas que tem um profundo significado espiritual e que tem uma mensagem que traz para cada um de nós que somos a igreja do Senhor. Essa festa de Hanukkah, ela é conhecida como a festa das luzes, uma festa judaica de 8 dias, celebrada com o acendimento noturno da menorá. E essa menorá, ela tem 9 braços, não é menorá de 7, que é conhecido como Hanukkah, tá? Então, a cada dia se acende uma vela da Hanukkah e são feitas orações, e o tipo de alimento são alimentos fritos, que muitas das vezes pode se comer nessa festa, nesse dia. A palavra Hanukkah, ela significa dedicação ou inauguração. E por que significa dedicação ou inauguração? Porque toda festa judaica ou toda festa bíblica, ela tem um contexto histórico, né? E a festa de Hanukkah, ela não é diferente, ela tem um contexto histórico. Onde surgiu, por que é celebrada a festa de Hanukkah? No período entre os testamentos, ou no 2º século antes de Cristo, Jerusalém, ela era governada pelos Seleucidas, que eram os sírios gregos, e eles tentavam, forçar o povo de Israel a aceitar a cultura grega e se afastar das leis e fé em Deus, tá? Então aqui eu estou trazendo de uma forma muito resumida, porque os Seleucidas, eles eram gregos, que tinha a cultura grega como predominante, e o que eles faziam é que eles queriam forçar o povo de Israel a aceitar essa cultura grega, tá? A se afastar das leis de Deus, a se afastar da Torá, a se afastar da fé em Deus, a parar de celebrar o Shabat, Então eles queriam impor a cultura grega na cultura judaica, Eles queriam contaminar os princípios do Eterno que o povo de Israel carregava. E houve resistência por parte dos judeus, liderada por Judas o Macabeu, e aí é conhecido como a Revolta dos Macabeus. Eles conseguiram derrotar os Seleucidas, expulsar os gregos, reassumir o templo e rededicar o serviço a Deus. Então, teve a Revolta dos Macabeus. Foi assim, uma luta. Quando a gente fala de Hanukkah, a gente está falando de uma luta de resistência de um povo, Eles conseguiram expulsar os gregos mesmo em número menores. Eles conseguiram reassumir o templo, até porque os gregos haviam assumido o templo, tá? E eles conseguiram rededicar o serviço a Deus. E quando eles acenderam a menorá no templo, só havia azeite para um dia. Porém, de uma forma milagrosa, o azeite que só serviria para um dia, ele durou 8 dias até a produção de um novo azeite puro. E aí, a partir disso, como memorial, foi instituída a festa de Hanukkah, que também pode ser chamada de festa das luzes, Então, esse é o contexto histórico de uma forma muito resumida da festa de Hanukkah. Só que a festa de Hanukkah, ela também tem um apontamento profético. E qual é o apontamento profético que eu vejo na festa de Hanukkah? Primeiro, a festa de Hanukkah aponta para a resistência contra o espírito e pensamento grego ainda tão presente em nossos dias. O rei dos Seleucidas era Antíoco IV, e ele estabeleceu uma estátua para Zeus no templo, e ele sacrificou um porco, e o porco, ele é um animal impuro, segundo a Torá. Ele sacrificou um porco, um animal impuro, no templo, ou seja, ele profanou aquilo que era santo. Esse Antíoco, ele também acabou com os sacrifícios diários, porque segundo a Torá, segundo a palavra do Eterno,
deveria ter sacrifícios pela manhã, um sacrifício pela manhã e outro sacrifício ao pôr do sol. Eram os sacrifícios diários, só que esse sacrifício diário, ele acabou. Ele, como eu disse, ele levantou uma estátua para Zeus dentro do templo, ele sacrificou um porco no altar. Então ele veio para profanar aquilo que era santo. Então quando a gente fala de Hanukkah, Hanukkah é resistir à profanação e à imoralidade das coisas sagradas. É lutar e resistir ao paganismo, à idolatria que muitas das vezes tem entrado em nossos templos, em nossas igrejas, em nossos templos mesmo, em nossa maneira de pensar. É resistir ao principado da Grécia. Esse principado, o príncipe da Grécia, o espírito da Grécia, a mentalidade da Grécia é profanar aquilo que é santo, é profanar as coisas sagradas, né? É profanar de uma forma que ofenda e blasfeme contra Deus. Então Hanukkah é essa resistência contra essa influência grega ainda tão presente em nossos dias, em nossos entretenimentos, em nossa cultura e às vezes até em nossas igrejas. Tem uma promessa de Deus em Zacarias capítulo 9, versículo 13, que Deus iria levantar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. E os filhos de Sião são estes que se mantêm fiéis às leis de Deus e fé em Deus. Os filhos de Sião são aqueles que têm a mentalidade de Jesus, de Yeshua, aqueles que têm a mentalidade da palavra. Os filhos de Sião são os macabeus que se levantaram naquele período contra os seleucidas, contra os filhos da Grécia. Mas nesses dias, Deus também quer levantar os filhos de Sião, aqueles que possuem a mentalidade de Abraão, a mentalidade de Sião, a mentalidade do reino, a mentalidade de Jesus, que entende e compreende a palavra, os princípios do eterno, contra os filhos da Grécia. Então, quando a gente fala de Hanukkah, a gente está falando dessa resistência contra o espírito e pensamento grego. Segundo, aponta para Yeshua como a luz que prevalece sobre as trevas. Por isso também é chamada de festa das luzes. E luz é manifestação. Jesus é a luz do mundo. E quem segue ele não andará em trevas. Então, quando eu falo de Hanukkah, eu vejo que Hanukkah aponta para Yeshua como a luz que prevalece sobre as trevas. Inclusive, aqui eu tenho a Hanukkah e não sei se vocês estão conseguindo ver aí. A festa de Hanukkah dura 8 dias, só que a Hanukkah ela possui 9 velas. Mas tem essa vela principal aqui que é a Shamash. Ela é a vela principal. Então no primeiro dia, a gente acende essa vela e toda vez que a gente for acender essas velas, a gente primeiro vai acender essa Shamash e depois vai acender o restante das velas. E essa vela principal aqui, para nós que cremos em Jesus, aponta para Jesus que é a luz do mundo. E Jesus que é a luz do mundo, quando estamos conectados com Ele, Ele nos acende e também nos faz ser luz do mundo. Por isso que Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Então, quando a gente fala de Hanukkah, Hanukkah ela tem um significado muito profético, porque aponta para Yeshua como a luz que prevalece sobre as trevas. Então, celebrar Hanukkah é trazer a luz, é trazer a memória, Jesus como a luz do mundo, e Ele nos ilumina para poder iluminar o mundo. E a terceira coisa que eu vejo que Hanukkah aponta para a unção que gera milagres e multiplicação. Onde há unção pura e genuína que vem do santo, há milagres e multiplicação. Então, Hanukkah fala do óleo, do azeite, que é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito Santo Deus nos unge com o Espírito Santo. Ele derrama a sua unção sobre a nossa vida através do Espírito Santo. E quando tem azeite puro, gera milagres e gera multiplicação. E nos faz lembrar que quando nos mantemos firmes e na posição, Deus ele opera milagres e sobrenatural. A unção ela é santa. A unção vem do santo para os santos. A unção não se mistura da mesma forma como o óleo ou o azeite não se mistura com a água. Aquele que está cheio da unção de Deus não se mistura com as coisas desse mundo.
Então isso aqui é um resumo de como é o significado profético, o contexto histórico, de uma forma muito resumida, o apontamento profético, porque toda festa bíblica judaica, ela tem um apontamento profético que aponta para Yeshua, tá? E como celebrar a festa de Hanukkah? Normalmente se acendem luzes, e como eu disse, usa-se a menorá ou a Hanukkah de 9 braços. Os alimentos podem ser fritos com referência ao azeite, ao óleo. Também pode-se dar presentes, e na tradição judaica se dá dinheiro para as crianças como recompensa à observância da Torá ou para ensiná-las a caridade. Mas sobre essa questão de celebrar, eu vou deixar aqui o link de um vídeo da congregação Missão Bereshit. Eles já vivem essa questão de festas judaicas, hebraicas há muito tempo. Eles são uma congregação messiânica, judaico-messiânica, e ali eles têm princípios passo a passo e eles explicam de uma forma muito didática. Mas eu espero que esse vídeo curto possa ter te ajudado, te auxiliado, ter aberto seu entendimento. Hanukkah não é um Natal judaico, tá? É totalmente diferente. Não é um Natal judaico, não é um Natal israelense, não. Hanukkah é símbolo da resistência de um povo e que, por confiar no seu Deus, Deus operou milagres através da vida deles. Então que essa mensagem fique no seu coração e durante esses dias de Hanukkah, Deus possa falar em sua vida e em seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.